a gente pode estar fazendo a nossa integral indefinida. Ali a gente só estava partindo do ponto que a gente tinha uma derivada e queria encontrar a primitiva. E a gente estava supondo qual seria essa nossa primitiva. Vamos ver, então, quem é a nossa integral indefinida. Então, a integral indefinida de uma função f de x, ela vai ser dada por esse símbolo aqui da integral, que, na verdade, esse símbolo da integral ele é um símbolo mais estilizado para aquele nosso somatório, quando a gente vai fazer com variáveis que são de contagem. Por exemplo, o somatório de x, xi indo de 1 a 3, isso aqui é a soma de x1 mais x2 mais x3. Só que aqui eu estou trabalhando com valores pontuais de x. Quando eu estiver trabalhando com valores contínuos de x, onde esse índice aqui pode ser qualquer valor, a gente pode estar aplicando uma integral. Que, na verdade, esse símbolo aqui da integral é um símbolo parecido com o do somatório, que a gente vai estar somando valores. Mas quando a gente ver cálculo de áreas, vocês vão entender melhor isso. Então, a integral de um fzinho de x vai ser igual a um fzão de x mais uma constante, dado que a gente não tem informação para saber quem é essa nossa primitiva. Então, a gente pode também estar escrevendo que se a gente derivar essa nossa função f de x, a gente encontra esse nosso fzinho de x. Da mesma forma da definição colocada anteriormente para vocês. Então, exemplo 2. Se a gente for calcular a integral de 2x dx, quem é esse dx aqui? Simplesmente ele está designando para a gente que a integral está sendo em relação à variável x. Se aqui dentro tivesse um y, dy, era porque a gente estaria integrando a variável y. Ah, professor, mas não tinha y aqui. Aí seria uma integral dupla, que isso a gente vê só lá quando for verificar a fundo integral com mais de uma variável. Por que essa integral deveria ser x ao quadrado? Porque se a gente pegar esse nosso resultado aqui e derivar esse resultado, tem que bater com o nosso fzinho de x aqui dentro. Então, a derivada de x ao quadrado vai ficar igual a 2x. E a derivada de c é zero. Então, se a gente deriva esse nosso resultado, a gente encontra aquele nosso fzinho de x. Então, vejam que aqui a gente tem, de fato, uma conta que vai fazer com que a gente retorne para a nossa primitiva. Sugestão. Aqui eu estou ainda não apresentando para vocês as regras de integração, mas todas elas vocês podem estar consultando nos livros de cálculo. Então, geralmente, os professores não têm como estar abordando todas as regras de integração. Vou abordar algumas, que no caso eu acho que vai ser só a regra da potência, e vocês podem estar consultando outras regras definidas lá nos livros, caso venha alguma questão, e vocês têm que ter esse conhecimento de que eu não tenho como explorar todas as regras, mas pode vir no exercício para vocês terem como olhar nos livros a regrinha e tentar aplicar. Então, a gente vai estar trabalhando aqui com uma regra básica de integração, que vai ser a regra da potência. Então, a regra da potência vai ser dada pela integral de x elevado a n dx, ou seja, eu estou integrando a variável x. Se esse n for diferente de menos 1, a integral de x elevado a n, a gente soma uma unidade na potência, por isso fica n mais 1, e o resultado que der aqui na potência, a gente passa dividindo o nosso x. Caso o n seja igual a menos 1, claro, com x maior que 0, o resultado dessa integral vai ser o log natural de x mais c. Vejam que a gente sempre soma esse c, porque a gente não sabe de fato que valor é essa constante para a nossa primitiva. Por exemplo, vamos verificar aqui o exemplo A. A integral de x ao cubo dx. Primeiro a gente identifica. Aqui a gente tem uma potência igual a 3. Então, esse n aqui vai ser igual a 3. O que a gente faz? Vai ficar x elevado, soma uma unidade na potência, fica 3 mais 1, e esse resultado aqui da potência, a gente coloca aqui no nosso denominador. Vai ficar dividido por 3 mais 1. Ou seja, x igual a quarta dividido por 4. Professor, como é que eu faço para saber que o meu cálculo está correto? Bem, basta simplesmente você pegar esse resultado, x à quarta sobre 4, e você pode estar derivando esse nosso resultado.
que é a derivada de x à quarta. Esse 4 passa multiplicando, vai ficar 4x elevado à terceira, dividido por 4. Corta um 4 com 4, vai ficar x ao cubo. Opa, era o que eu esperava? Era, porque ele é o mesmo resultado aqui de dentro que a gente estava querendo integrar. Então, a gente tem, de fato, que x à quarta dividido por 4 pode ser uma primitiva. Ah, eu esqueci aqui, quando eu integrei, a gente soma o mais c, tá bom, gente? E isso não muda em nada, porque quando a gente for derivar isso aqui, que é mais c, a derivada dele vai para zero. Vamos estar verificando agora a letra B. Então, a letra B é igual à integral da raiz de x ao cubo dx. Vamos primeiro arrumar essa integral aqui, porque eu não ensinei para vocês uma integral que tem uma raiz. Então, vamos transformar essa raiz, que é uma raiz ao quadrado, em potência. Então, isso aqui vai ficar o x elevado a 3 sobre 2 dx. Agora, a gente pode estar integrando. Vai ficar como x elevado a 3 sobre 2 mais 1. E aqui embaixo vai ficar 3 sobre 2 mais 1. A gente sempre vai estar somando uma unidade. E o resultado que a gente tem aqui em cima da potência, a gente passa dividindo. E soma mais c, porque a gente não sabe como é essa primitiva. Então, isso a gente vai ter x elevado, que a gente pode estar utilizando o produto misto. 2 vezes 1 dá 2, com mais 3 dá 5. Então, vai ficar 5 sobre 2. Dividido por esse resultado também, que vai dar 5 sobre 2. Mais c. Como a gente tem aqui uma divisão e no denominador uma fração, basta a gente conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 2 quintos de x elevado a 5 sobre 2 mais c. E a gente pode estar derivando esse resultado para saber se, de fato, a gente chega nesse carinha aqui, que é o fzinho de x. Vamos fazer aqui em cima. Vai ficar 2 quintos de x elevado a 5 sobre 2 mais c. E eu estou fazendo essa derivada. Então, aqui a gente vai estar descendo esse 5 sobre 2. Vai ficar 2 quintos vezes 5 sobre 2 vezes o x. Agora subtrai uma unidade. Vai ficar 5 dividido por 2 menos 1. A derivada do c vai para zero. Então, isso vai ficar como? Corta esse 5 com esse outro, o 2 com o 2 aqui de baixo. Vamos fazer aqui o produto misto. 2 vezes o menos 1 vai ficar menos 2. Com mais 5, então isso vai ficar igual a x elevado a 3 sobre 2, que é a mesma coisa do que a raiz de x ao cubo, que é o mesmo carinha que a gente estava aqui na nossa conta. Então, a gente tem como confirmar que essa integral aqui, ela de fato é uma primitiva para esse cálculo dessa derivada aqui de dentro. Então, o cálculo da integral está correto. Tentem fazer as demais questões e eu vou dar uma dica aqui para esse cara, para a letra D. Isso aqui é a integral de dx. A dica que eu posso falar aqui para vocês resolverem é que vocês não estão enxergando um x aqui, mas ele existe. Ele é integral de um x elevado a zero vezes o dx. Com isso, vocês conseguem agora resolver essa letra D, assim como qualquer uma outra dessas questões.